Oi pessoal, eu sou a Thaís, professora do Macfísica, e hoje nós vamos fazer a questão 103 do Enem de 2019, a prova amarela, tá? A questão vai aparecer aí na tela para vocês enquanto eu tô lendo aqui, tá bom? Ela diz o seguinte: o curling é um dos esportes de inverno mais antigos e tradicionais. No jogo, 2 times com 4 pessoas têm de deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo e tentar colocá-las o mais próximo possível do centro. A pista de curling é feita para ser o mais nivelada possível. Isso é importante, gente, o mais nivelada possível, para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe varrem com vassouras especiais o gelo imediatamente à frente da pedra, sem tocá-la. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida e na direção do movimento da pedra. Em um lançamento retilíneo, sem a interferência dos varredores, verifica-se que o módulo da desaceleração da pedra é superior se comparado à desaceleração da mesma pedra lançada com a ação dos varredores. Aí a gente tem uma imagem do esporte, né? Daquela pedra, tá vendo? Não é uma pedrinha, é uma pedra considerável, e as vassouras que eles usam, vassouras especiais. Na sequência, a pergunta vem: a menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo da... Bom, antes da gente ler as alternativas, vamos fazer uma recapitulação rapidinha sobre o atrito, tá? Por quê? Já tô dando uma dica aí do que vai acontecer, mas eu quero lembrar com vocês antes disso e a gente vai avaliar as alternativas. Primeiro que ele diz o seguinte: aquela pedrona de granito, ela vai deslizar no gelo, né? Em uma pista nivelada. O que ele quer dizer? Que é perfeitamente horizontal essa pista, a gente tem que imaginar. Então, se ela é perfeitamente horizontal, a pedrona não vai tender a ir para lado nenhum. Ela só vai se deslizar devido à ação das pessoas que vão bater nessa pedra e devido à interação que ela vai ter com o próprio gelo. Por isso que é tão importante eles interferirem nessa interação, tá? Então, só lembrando um pouquinho da força de atrito, parece assim que é muito bobinho, mas a gente acaba, conforme o conteúdo vai acumulando, a gente vai se desligando, né? E vai esquecendo coisas tão mais tranquilas, simples, que a gente vai ser questionado nesse tipo de prova. Então aqui eu coloquei aquele gráfico famoso da força de atrito. Ó, no eixo vertical temos a intensidade da força de atrito e no eixo horizontal temos a força F, que é a força que vai tentar iniciar o movimento ou manter o movimento, certo? Então aqui a gente tem uma força F tentando deslocar um bloco, aquele bloco famoso, né, que a gente sempre coloca, e o atrito contra, no sentido do movimento, né, contra o movimento. Ótimo! Por que surge o atrito aqui? Porque entre o objeto e a superfície com a qual ele tem contato, existe uma certa rugosidade. Existe ali uma rugosidade. Por exemplo, se você colocasse aqui entre o gelo e aquela pedrona um monte de óleo, de lubrificante e tal, esse atrito ele ia diminuir muito. Por quê? Porque você iria reduzir essa rugosidade entre as duas superfícies, certo? Bom, então lembra que no caso da nossa força de atrito, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, se você tem um objeto e quer movimentar ele, ele tá lá parado. Se você não tenta movimentar, é porque o atrito não tem que trabalhar. Agora, quer dizer que esse gráfico começa em 0, né? Tanto força de atrito quanto força, é quando essa força não existe. Se não existe força tentando fazer o movimento, o atrito não responde. Beleza. Conforme você vai agir, então você faz uma forcinha pequena, não vai vencer o atrito, quer dizer que o movimento ainda não começou. Aí vai aumentando essa força, o atrito vai respondendo, até você chegar num valor máximo. Esse valor aqui, ó, que você tem, é a força de atrito estático máxima.
Lembra? Então você está empurrando uma caixa bem pesada e aí você faz força e de repente conseguir movimentar. Nesse momento que você faz a sua máxima força, o atrito te responde com esse valor, que é o FAT estático máximo, tá? E aí você percebe que quando ela já está em movimento, aquele objeto, é mais fácil de manter esse movimento. Porque você já saiu do regime estático e chegou no regime cinético. Então a intensidade da força de atrito reduz, certo? Por quê? Porque o coeficiente de atrito cinético entre as superfícies é sempre menor do que o estático máximo. Então, na região estática, o atrito pode variar de valor. Já na região cinética, ele é o mesmo, só que, óbvio, cada superfície tem uma determinada rugosidade. E essa rugosidade que determina o coeficiente de atrito tanto estático ou o cinético, certo? Beleza, voltando para a nossa questão agora, vamos lembrar assim. Quando, eu imagino na minha cabeça assim, vou tentar representar para vocês. No caso do exercício, você tem aquela pedrona, né, aqui, e quando não existe a vassoura, o que acontece? Eu imagino que o gelo tá o mais lisinho possível. Então a superfície de contato entre eles, o contato é um pouco maior. Já com a vassoura, então vamos pensar sem vassoura. Quer dizer que é o início do jogo, né? Já com a vassoura, imagino aqui que quando eles fazem aquele, né? Tô pensando, tentando pôr no papel o que tá na minha cabeça. Os gelinhos, né? Eles vão tendo mais desuniformidade ao entrar em contato com aquela pedrona. E, consequentemente, quando eles fazem aquele movimento de varrer, o que acontece? A rugosidade, ou então, consequentemente, o Mi cinético agora. Por quê? Porque no jogo a pedra já está em movimento, né? Eles não estão tocando na pedra, lembra? Eles só estão varrendo o gelo e a pedra está em movimento naquela superfície, né? Então o Mi cinético, ele cai. E aí, se o Mi cinético cai, porque a rugosidade caiu, a pedra vai se deslizar com mais facilidade e por isso a intensidade da sua desaceleração é menor quando eles já varreram o gelo, tá? Então assim, acho que esse tipo de questão, quando você lê e só tem texto e você não se situa em que conceito físico você está trabalhando, todas essas alternativas às vezes se embaralham na nossa cabeça. Então é bom você ler a questão, se situar, tá? Que conceito eu tenho que usar? O que tem a ver isso com a minha física? Primeiro, que matéria é essa? O que isso tem a ver com a física? Ou em que lugar da física eu tô tocando? Pra gente saber já eliminar as alternativas que não tem nada a ver e tentar entrar no contexto da questão, tá? Então olha só, vamos ler. Primeiro, voltando, a menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo da força motriz sobre a pedra. A força motriz é essa força que altera o sentido do movimento, altera o estado do movimento. Varrer o chão está interferindo no início do movimento dessa pedra? Não tá mexendo com isso, ele está varrendo o gelo. Ele nem tocou na pedra. Então essa alternativa é falsa. B. A força de atrito cinético sobre a pedra? Sim, é o B, porque força de atrito cinético é Mi cinético vezes a normal. Se o Mi cinético cai, a força de atrito cinético cai junto. É B de bola, mas vamos continuar. C. A força peso paralela ao movimento da pedra? Gente, o fato dele varrer altera a força peso? Não, o peso é M vezes G. Nós estamos alterando a massa da pedra? Não. Estamos alterando a gravidade do planeta Terra? Não. Só varrendo? Então, impossível. D de dado. A força de arrasto do ar que atua sobre a pedra? De novo, impossível. A gente não está mexendo no ar. A gente está mexendo no gelo, na superfície de contato. Certo? Falso. E E,
a força de reação normal que a superfície exerce sobre a pedra. Aqui eu até acho que poderia gerar alguma confusão, né, na nossa cabeça, mas vamos pensar assim, onde que eu posso, quando você chega em alguma confusão, volta no exercício e tenta pensar, porque assim, ó, se a superfície é horizontal, a normal ela é perpendicular a essa superfície, então a normal na pedra vertical para cima, certo? Para que a pedra não penetre no gelo, o gelo empurra a pedra para cima. Então, a gente tem que voltar no enunciado naquela parte que eu falei, isso é importante. O gelo está nivelado. Então, mesmo que eles varram, a perfeição da horizontalidade do gelo não vai se alterar, porque o enunciado está dizendo isso, certo? Então, a resposta dessa questão é B de bola. Tá? Eu sei que ela era um pouco mais simples, mas eu acho que vale a pena essa recapitulação. Espero que você tenha entendido. Tchau, tchau!